A graça e a paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, e a todos que nos dão a honra de estar nos assistindo no Instagram, e também a todos aqueles que irão nos assistir no nosso canal do YouTube. O título do nosso canal é Guardados e Protegidos, então vocês acessem lá a hora que vocês quiserem e poderão ver e rever esse estudo que nós estamos aqui trazendo para os de fora em primeira mão. Os de fora que eu digo é os que não pertencem à nossa igreja, porque essa mensagem foi vista por alguns da nossa igreja no retiro que nós costumamos sempre fazer na época do carnaval. Dado lá um tema e nós trabalhamos com esse tema durante os 4 dias que nós ficamos sempre em uma granja ou num local adequado para que aquilo venha a acontecer. E eu decidi agora trazer de volta o estudo, e desta feita aqui eu vou trazer todos os estudos que eu fiz nos 4 últimos retiros até agora. Eu vou trazer todo esse estudo como num todo. Então, nem mesmo a igreja a qual eu faço parte tem de cor essa mensagem. Eu vou aqui falar, e para muitos o que eu vou aqui dizer vai parecer novo. E não é que seja novo, é porque nós seres humanos não temos a capacidade de gravar de primeira mão aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós estamos assistindo. Se faz necessário, principalmente quando o assunto é estudo, nós temos que ver e rever, e alguns precisam até do exemplar na mão para poder ler, reler e sublinhar aquilo que mais lhe chama a atenção, para que ele possa ter o maior proveito do estudo. Então vamos lá, queridos. O tema desse estudo é Conquistando os Seus Objetivos. E é um estudo mais voltado para o lado motivacional. Eu uso a Bíblia porque o estudo é dado em retiro, e lá eu estou falando para crentes. Mas aqui não foi, eu vou falar uma linguagem não muito crente, porque meu desejo aqui é atingir a todos. Não só atingir os crentes de nossa igreja, mas atingir também pessoas fora da seara da nossa igreja e que gosta dos estudos e que gosta de motivação e quem não gosta de crescer na vida. E quem não gosta de atingir objetivos, principalmente na época em que nós nos encontramos, que só se fala em derrota, só se fala em desgraça, só se fala em morte, só se fala em enfermidade, só se fala em desemprego, só se fala em empresa que quebra. Então está na hora também de se falar em coisas boas. Está na hora também de se trazer uma mensagem de esperança. E eu acredito que essa seja uma grande oportunidade para nós falarmos sobre conquistando os seus objetivos. Para tanto, nós vamos abrir aqui a Bíblia Sagrada no Salmo 126, que é a mensagem que eu me valho dela para poder iniciar o estudo com os irmãos e os amigos, admiradores do Evangelho, ou até aqueles que não admiram o Evangelho, mas que vai assistir porque o assunto tocou no seu íntimo, o assunto interessa a ele, e seja pregado por um pastor ou não, o que ele vai querer aqui é tirar bom proveito do que vai ouvir, e que assim seja para a glória de Deus e em nome de Jesus. Que Deus seja glorificado em todos. Esse é o meu grande desejo. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz no Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles. Versículo 3. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o seu santo e maravilhoso nome. Escute, tudo aquilo que nós conquistamos, que até então estava longe de nossa realidade,
e de uma hora para outra se torna real, sempre vai parecer como um sonho. Ou seja, levará algum tempo para entendermos que tudo aquilo é efetivamente uma realidade. Isto nós podemos ver na vida dos israelitas quando foram livres do cativeiro babilônico pelo rei Ciro e puderam voltar para casa levando tudo o que havia adquirido. Vejam só, enquanto lá estiveram, tudo foi uma experiência muito forte para eles. Experiência esta que eles afirmavam entre si que estavam como aquele que sonha. O engraçado é que o versículo de número 2, que eu acabei de ler aqui com vocês, deste salmo, nos mostra que quando caíram em si, que aquilo era mais do que um sonho, só daí por diante é que o versículo 2 passa a narrar, aspas, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. É dizer, que tudo estava tão bom, mas tão bom, que parecia não ser verdade. Foram 70 anos cativos. Mas quando eles entenderam que tudo aquilo era pura realidade, o sonho deu lugar literalmente à vida real. Daí por diante era só riso, era só júbilo, era só cântico, era só louvor, era só gratidão, era só prazer. E eu entendo que desta mesma forma será na tua vida e na minha vida quando eu e você conquistarmos os sublimes sonhos que Deus já separou por sua onisciência e onipotência para nos dar. Agora preste bem atenção em uma coisa, pois foi estudando um certo dia acerca de uma mulher por nome de Ellen Hadsell, eu acho que o nome é assim, eu mal falo português, não tenho também o dever de falar inglês, mas me parece que o nome é mais ou menos assim, e vocês vão me perdoando aqui a falta de alfabetização na língua inglesa ou em qualquer outra língua que seja estranha à minha, mas me parece que é Ellen ou Helen Hadsell, que esta senhora ela conseguiu realizar muitos sonhos em sua vida, que decidiu de uma forma muito profunda, conquistar muito dos seus objetivos. E foi reparando na habilidade, na sabedoria de Ellen Hadsell, que eu também pude ver que ela conseguiu realizar muitos objetivos e que ela decidiu de uma forma muito profunda seguir os seus sonhos, seguir os seus objetivos, sem jamais desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. O engraçado é que ela, no afã, no desejo de conquistar seus objetivos, ela decidiu tomar 4 passos em sua vida. Isso veio dela própria. Ela decidiu tomar 4 passos em sua vida. E nesses 4 passos que Hadsell ela vai dar, ela chama de forma abreviada esses 4 passos de SPEC. Ela resolveu dar esta sigla, não é? A os passos que ela ia dar. SPEC, SPEC. Estas são as letras que não só ajudaram a Hadsell, mas também vai ajudar a mim e a você a conquistar os nossos sonhos e torná-los em realidade. Agora, o que significa efetivamente SPEC? Segundo ela, SPEC significa selecionar, projetar, esperar e coletar. Eu vou repetir. Selecionar, projetar, esperar e coletar. Isto como forma de manifestar o desejo. E de logo, sem enrolação, nós vamos partir para o primeiro ponto desse estudo, que seria literalmente selecionar. Então, primeiro, nós vamos aqui usar o selecionar
para manifestar o nosso desejo. O significado desta palavra, selecionar sem arrudeios, é escolher separadamente, dentre outros, aquilo que você efetivamente deseja. Alguém já disse que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Logo, nosso grande problema é não saber o que queremos, pois todos nós sabemos e somos craques em saber o que não queremos. No retiro, eu dei lá um exemplo de uma senhora. Eu podia até mudar o exemplo, mas eu vou aqui dar o mesmo exemplo. E eu disse lá, se uma mulher tem um marido ébrio, que costuma beber todos os finais de semana, e nunca tem tempo para almoçar com sua família, e sua mulher revoltada diz, aspas, eu quero que aquele infeliz chegue embriagado hoje aqui, que ele vai ver só uma coisa, fecha aspas. Eu pergunto, quando ela assim falou, era este seu desejo de vê-lo chegar mais uma vez bêbado no final de semana? Claro que não. Todavia, foi assim que ela falou. E por conseguinte, como nós comemos do fruto de nossa boca, seja este fruto bom ou mau, imagina só o que foi que aconteceu. Claro, não deu outra. Seu marido chegou mais uma vez bêbado. Logo, você não pode obter resultado em um desejo se você não sabe escolher qual é o seu desejo. Nós estamos em uma época muito difícil e as pessoas estão chutando o pau da barraca, como diz por aí, as pessoas estão lançando fora seus desejos, as pessoas estão desligando-se de curso, as pessoas estão fechando em faculdade, as pessoas muitos até estão tentando suicídio. Isso é prova de que essas pessoas não sabem aonde querem chegar. Isto é prova de que essas pessoas são facilmente removidas dos seus sonhos, basta acontecer qualquer tipo de coisa. E olha que não estamos na grande tribulação, imagine se estivéssemos. Todavia, irmãos, não saber o que se quer da vida torna-se um passo por demais importante para saber o que se quer. Parece até um paradoxo, não é? Não saber o que se quer torna-se um passo por demais importante para saber o que se quer, sim. E eu volto aqui, mais uma vez, invocar o exemplo daquela mulher. Quando ela disse, eu quero que aquele infeliz chegue embriagado hoje aqui, que ele vai ver só uma coisa. Deveria ser transformada esta oração, ou esta frase, como você queira, naquilo que ela efetivamente quer. Ela deveria selecionar com suas palavras o que ela de fato e verdade quer, pois só assim se chegará ao resultado que se deseja. Logo, esta oração deve ser transformada da seguinte forma. Exemplo, abre aspas, eu quero que meu esposo chegue cedo e sóbrio nesta casa para almoçarmos juntos em família, fecha aspas. Agora, isto que eu vou dizer é muito importante. Uma vez que tanto na primeira como na segunda fala dessa mulher, ela manifestou um sentimento. Tudo que você fala gera sentimento. Se você fala uma palavra de amor, gera sentimento de amor. Se você fala uma palavra de ódio, gera sentimento de ódio. Se você fala uma palavra de tristeza, gera sentimento de tristeza. Se você fala uma palavra de enfermidade, gera sentimento de enfermidade. Na mesma hora, tal sentimento traz uma manifestação no seu corpo físico. Isso não foge à regra. E tanto na primeira fala daquela mulher como na segunda fala, ela manifestou também um sentimento. A primeira vez foi um sentimento negativo, que por conseguinte trouxe resultado também negativo. Todavia, na segunda vez, o sentimento foi positivo e trouxe um resultado também positivo. Deste modo, nós entendemos que tudo ou quase tudo que temos como resultado em nossa vida vem destes sentimentos que nós manifestamos direta ou indiretamente. Uma certa feita eu estava lendo um livro, eu acredito que muitas pessoas, crentes e até não crentes, já leram este livro, e eu resolvi trazer um assunto que muito me chamou a atenção naquele livro, para
ajudar, aditar, acrescentar muito mais luz naquilo que eu estou dizendo nessa minha mensagem. O livro todo mundo conhece, ou muita gente conhece, principalmente os crentes, que tem o título de Uma Vida com Propósito, escrito por Rick Warren. E lá neste livro, Uma Vida com Propósito, um senhor, um doutor, por nome de Michael Denton, ele muito experiente pesquisador da genética humana da Universidade de Otago, em Nova Zelândia, ele disse certa feita que, escuta bem que isso é por demais interessante, escuta bem que isso aqui não é misticismo, como muitos crentes acham, porque, irmãos, o pior câncer do mundo é a ignorância, e Deus já diz lá em Oséias que o povo estava sendo destruído, não era por misticismo não, era porque faltava conhecimento. E muitas vezes a gente chama de branco preto e de preto branco, e a gente não sabe separar o trigo do joio. Mas esse pesquisador da genética humana, ele disse, abre aspas, porque são palavras dele, ele diz: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Eu fiquei pasmo quando eu ouvi ele falando isso. E ainda fala dele. Ele ainda diz: um conjunto no qual todas as facetas da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Fecha aspas. Ora, irmãos, trocando isto em miúdos, é a mesma coisa que dizer que antes que Deus criasse o ser humano neste mundo cósmico chamado Terra, ele criou o universo e o fez juntamente com leis específicas que iriam interagir diretamente nas vidas destes seres humanos aqui nesta Terra. Logo, estas leis vão trabalhar de forma automática no mundo em que vivemos em nosso favor ou contra nós. Dentre essas leis, nós podemos citar algumas, e eu trouxe aqui algumas delas, se não vejamos. Nós temos a lei da semeadura e da colheita, da causa e do efeito, da reciprocidade, da gravidade e da fé. Porque eu entendo que a fé também, além de ser um dom, é uma lei universal. Escute ainda mais isto. Dentre essas leis universais, existem aquelas que trabalham respondendo aos sentimentos que você emite, tendo consciência disto ou não, diretamente onde elas se encontram neste sistema universal, sejam tais sentimentos positivos ou negativos. E isto vai estar te envolvendo como resposta e te dando mais desses sentimentos, que trará para ti um resultado, mas destes mesmos sentimentos, que podem ser bons ou maus, dependendo do que foi enviado, te dando o tipo de vida que você e eu temos hoje. E em algumas áreas de nossa vida, se você for analisar, se nós tivermos que realizar uma busca em algumas áreas de nossa vida, nós vamos ver que nós temos tido resultados. Alguns são bons, alguns são maus. Que temos resultados e que os resultados que são maus, muitas vezes nós queremos botar a culpa em Deus, a culpa no diabo, a culpa em nossos pais, porque não eram ricos e aí não nascemos numa família muito rica. E aí nós temos pouco porque viemos do pouco. Mas na verdade, o que nós estamos recebendo é uma resposta de leis que estão trabalhando em nossa vida e devolvendo para nós aquilo que nós estamos enviando para elas. É dizer que estas leis não fazem nada, mas nada a menos do que responder aos sentimentos que mandamos ao universo. Lugar onde essas leis, por ordem divina, se sustentam e trabalham em função dos seres humanos aqui na Terra. Logo, você precisa compreender
e alterar a forma como você se sente em determinadas situações, a fim de evitar os resultados que não te agradam e que constantemente se realizam em sua vida pelos sentimentos emanados por você constantemente. E aqui eu quero trazer 3 conselhos para você, dentro disso que eu estou aqui falando. Meu primeiro conselho para você é: mude a si mesmo na forma como você se sente para mudar a sua vida. Eu vou repetir: mude a si mesmo na forma como você se sente para mudar a sua vida. Uma pergunta: neste momento em que eu estou falando com você, quando você olha para dentro de casa, quando você olha com o bolso vazio, quando você olha para dispensas vazias, quando você olha e também está ouvindo alguém já tossindo em tua casa, como é que você se sente? Não seja hipócrita. Como é que você se sente? Claro, não só você, mas eu também. Se estiver em tal situação, vou me sentir muito mal. Então está na hora de eu e você mudarmos a forma como nós nos sentimos, porque esse sentimento está enviando uma mensagem que voltará potencializada a mesma mensagem. O pior é que ela volta potencializada. A Bíblia Sagrada diz que um abismo chama outro abismo. Quanto mais você pensar em desemprego, em doença, em tristeza, em coronavírus, em tudo quanto não presta, mais você vai ter um sentimento trash terrível e mais você receberá o eco do que você está mandando de forma 10 vezes mais potencializada. É por isso que as pessoas que estão numa vida de fracasso é quase que impossível de lá sair. De 10 se conta um que consegue pular fora. Sabe por quê? Porque estão enviando o mesmo sentimento, achando que se eu envio um sentimento de enfermidade, vou receber um de saúde. E a palavra de Deus não mostra assim. O segundo conselho que eu quero dar para você, e eu tomo esses conselhos enquanto eu estou fazendo a live, e olha que fui eu que fiz esse estudo, mas tu achas que eu não tomo esses conselhos não? Eu tenho que estar tomando isso direto em minha vida, para que eu não entre no calabouço. O meu segundo conselho para você, e é também para mim, é: nunca haja contra si mesmo. Nunca haja contra si mesmo. E falando sobre não agir contra si mesmo, quando eu digo isso, eu quero falar daquelas pessoas que não sabem o que querem. Eu quero falar daquelas pessoas que facilmente se movem dos seus objetivos. Eu quero falar daquelas pessoas que esperam contar com a ajuda de todo mundo para chegar a algum lugar. Toda ajuda, ela é bem-vinda se vier da parte de Deus. Agora, se alguém não quiser me ajudar, eu vou só. Sabe por quê? Porque quem tem um desejo sou eu. Sabe por quê? Quem tem um objetivo sou eu. E minha avó costumava dizer, ainda quando viva, que quem precisa é quem se estira. Eu não entendi bem isso que minha avó dizia. Quem precisa é quem se estira, mas é de uma sabedoria fora do normal. O que ela está dizendo em outras palavras é que, ei, se é você que quer chegar lá, então não fica contando com muita gente não. Se é você que quer chegar lá, então, ei, meu irmão, minha irmã, junto que tu pode e faz acontecer. Não fica chorando, porque ninguém... Se eu for ficar aqui fazendo esse estudo preocupado com quantas pessoas estão do outro lado, eu quando comecei a dizer, meu irmão, não interessa quantas pessoas vão estar do meu lado. Pode estar do outro lado da bichinha somente uma pessoa. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com uma coisa, levar essa mensagem. O resto aí é com Jeová. Louvado seja Deus. E falando dessas pessoas que se levantam contra si mesmo, eu quero ler aqui uma passagem muito tremenda que vai fortalecer e corroborar esse pensamento de você nunca ser contra você mesmo. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28, é aquela passagem famosíssima da mulher cananeia. E a palavra de Deus diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom,
E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amados e queridos, olha só o que é nunca agir contra si mesmo. Eu conheço muitas pessoas que dizem ter desejos e objetivos que não teriam conseguido vencer a primeira barreira que essa mulher venceu. Isso aqui é uma prova sine qua non de uma pessoa que, primeiramente, sabe o que quer e, segundo, nunca está contra ela mesma. Ela sabia que quem tinha uma filha endemoniada não era Jesus, era ela. Ela sabia que a única esperança para ela era Jesus, porque nenhum outro até então havia trazido a doutrina de expulsar demônios. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Então a mulher sabe que ali está o seu porto seguro. A mulher sabe, ali está a realização dos seus sonhos. A mulher sabe, ali está a resposta que ela quer. E ela mostra que sabe o que quer. Ela mostra que sabe onde quer chegar. E ela mostra que jamais vai estar contra ela mesma, porque ela vence 3 obstáculos que eu vou dizer para você. Um crente dos dias atuais, para vencer os obstáculos que essa mulher venceu, ele precisa ser muito crente. Porque se ele não for, ele não vence. Eu não sei se eu venceria esses obstáculos. Porque o primeiro obstáculo que aquela mulher enfrenta, ela clama por Jesus, mas Jesus não lhe responde palavra. É o que os pentecostais costumam dizer, eu também sou pentecostal, é o que a gente costuma dizer, né? O silêncio de Deus. E aí, irmão, eu estou no silêncio de Deus. Mas a mulher, ela sabe onde quer chegar. A mulher, ela não sabota seus desejos. A mulher não luta contra ela própria. E ela vai, insiste e encontra outro obstáculo. Quando os discípulos mandam que Jesus venha despedi-la no silêncio, porque ela vem gritando, ela vem berrando atrás deles, ele vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É a mesma coisa que você ir atrás do emprego e 1000 vezes na empresa, o dono da empresa nunca te recebe. No dia que ele te recebe, ele diz assim: pode ir embora, não tem emprego para você não. É a mesma coisa aqui. Quando Jesus decide falar, a fala dele é terrível. Ele vai dizer para ela, em outras palavras: mulher, eu não venho para você não. Desista enquanto é tempo e volte. Tu pensas que ela desistiu? Tu pensas que ela voltou? Sabe por quê? Porque essa mulher sabe o desejo que tem, ela sabe onde quer chegar e ela não luta contra ela própria. No mundo em que nós vivemos, só tem vitória quem sabe o que quer, quem sabe aonde quer chegar e quem não luta contra si mesmo. Os demais, infelizmente, eu tenho algo terrível para dizer para você. Se você está no grupo daqueles que não tem desejo, que não sabe onde quer chegar e que vive lutando contra si mesmo, infelizmente eu digo para você: sai desse grupo e vem para o grupo lá de cá. Está na hora de você
saber o que quer, saber aonde quer chegar e não lutar contra você mesmo. Então a mulher vem e ela vai encontrar um terceiro obstáculo, uma terceira barreira. Ela chega próximo ao mestre. Dessa vez ela está bem próximo. É como se você estivesse assim, bem pertinho da vitória. E, eita, vai acontecer. E de repente acontece. Mas não acontece o que você está querendo. Quando ela chega bem próximo do mestre, e que ela vai insistir no desejo dela, ele responde mais uma vez. E a resposta dele é: disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Irmão, uma dessa aqui não ficava ninguém mais não. Deixa de estar mentindo se você disse que ficava. Eu não ficava. Numa dessa aqui ninguém fica mais. Mas a mulher sabe o que quer. Essa mulher sabe onde quer chegar. Não é um coronavírus que para uma mulher do tipo dessa, não. Não é um coronavírus que para um homem que tem a capacidade dessa mulher, não. Ei! É preciso mais do que um coronavírus para parar uma pessoa com esse tipo de convicção na alma. E ela o adora mais profundamente e diz: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, ela quer atingir o ponto máximo. Então, nunca haja contra si mesmo. O terceiro conselho que eu te dou: não é muito importante o que acontece com você. O importante é o que você pensa sobre o que te acontece. Eu vou repetir. Não é muito importante o que acontece com você. O importante é o que você pensa sobre o que te acontece. O que tem acontecido com você ultimamente? Tem trazido que tipo de pensamento em sua mente? Isso é importante. Porque dependendo do tipo de pensamento que está vindo, isso pode te arrebentar ou te levantar. Então veja bem. A primeira forma de você mudar a sua vida para manifestar seus sonhos é selecionar o que você efetivamente quer. Jesus Cristo sempre abordou pessoas com a clássica pergunta: que queres que eu te faça? Por que Jesus não já chegava metendo a mão e curando? Por que Jesus não já chegou metendo a mão na face do cego e fazendo ver? Por que Jesus não já chegou pegando a mão do paralítico de Betesda e botando em pé? Sabe por quê? Porque até Jesus sabe que Deus só responde o que está selecionado. Seja isso feito como tu desejas, era a resposta dele. Então, olha só, é Bíblia pura. Apesar de ser uma mensagem que estou trazendo motivacional, isso é Bíblia pura, menino. Isso aqui é Bíblia pura. Não tem cortador de laço no mundo que diga que isso aqui não é Bíblia. E se disser que não é porque está com inveja. Isso é Bíblia pura na terra. Então Jesus sempre abordava com a clássica pergunta. Nem Deus mete a mão na vida de ninguém, porque ele sabe que nós temos livre-arbítrio. Então ele sempre dizia: que queres que eu te faça? E a pessoa respondia: eu quero ver, eu quero andar, eu quero ouvir, eu quero que ressuscite meu filho, eu quero. Aí sim, você agora sabe o que quer. E sabendo você o que quer, agora Deus vai responder conforme o seu desejo. Esta pergunta de Jesus é nada mais, nada menos uma forma de dizer à pessoa que precisa do milagre selecionar o que ela efetivamente quer. Então escute isso, pois aqui eu estou encerrando esta minha fala, na primeira parte desse estudo. Escute isto: antes de ir buscar a Deus, selecione também antes aquilo que você quer dele. Eu vou repetir, finalizando. Antes de ir buscar a Deus, selecione também antes aquilo que você quer dele. Antes de ir para o quarto orar, já saiba o que é que você vai pedir. Por isso, queridos, antes de ir buscar a Deus, selecione também antes aquilo que você quer dele. Que Deus continue a te abençoar. Que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó seja teu guia. E o meu desejo é que você aprenda muito com esse estudo e ele possa trazer grandes vitórias na tua vida. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.